Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 25 do 8º ano. Falaremos sobre conjuração baiana. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: descrever o contexto da cidade de Salvador enquanto centro urbano importante entreposto comercial. Apontar a presença de ideais iluministas no início do movimento, com destaque à formação dos Cavaleiros da Luz. Identificar a composição do movimento, nome, as propostas defendidas e suas primeiras ações. Distinguir a ação do governo contra a conjuração baiana em relação às penas dos líderes com a conjuração mineira. E comparar os principais aspectos da conjuração mineira e também da conjuração baiana. Antes de mais nada, lembrete da professora. Separe seus materiais para a aula de hoje. Pegue seu livro didático que contempla o assunto, caderno para as anotações, lápis, caneta e borracha. Agora sim, está com o material separado? Então nós podemos começar. Primeiramente, como estava a cidade de Salvador? No final do século XVIII, Salvador era o mais importante centro urbano da colônia portuguesa. Por quê? Era ali que tinha o porto mais importante da colônia portuguesa, onde entrava e saía mercadorias. Tinha cerca de 60 mil habitantes, tá? Foi a capital da colônia até 1763, quando mudou para o Rio de Janeiro. E era por ali que chegavam mercadorias chegavam e saíam mercadorias ali para a Europa, África e Ásia, mas aqui do Brasil saía o açúcar, o tabaco, o algodão, que eram os nossos principais produtos. Sobre novas ideias que estão se espalhando pelo mundo. Em meados do século XVIII, os ideais iluministas, aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, começam a chegar ao conhecimento dos habitantes da Bahia. Como que isso vai chegar aqui? Por meio de jovens da elite que haviam estudado na Europa e lá tiveram conhecimento desses iluministas, desses pensadores que vinham com uma proposta nova. Então, inclusive no ano de 1797, foi criada a ordem ali, o grupo dos Cavaleiros da Luz. Luz já vem na questão do iluminismo, dar luz às ideias, né? Eles promoviam reuniões e discutiam os ideais revolucionários que foram difundidos na França. Lembrando que o iluminismo teve maior força na França, mas aos poucos foi se espalhando e chegando inclusive aqui no Brasil, mesmo sem WhatsApp, internet, Facebook, Instagram, entre outros. Nem o Orkut naquele momento existia. Movimento assim, formação. Quem que fazia parte, como era a composição desse grupo? Diversas camadas sociais, não era só a elite, e eram grupos que também estavam sofrendo com a alta dos preços dos alimentos e com a perda do poder aquisitivo, porque eles ganhavam, mas não tinham o suficiente para se manter. Os grupos que faziam parte eram pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesãos, negros libertos, mestiços, brancos, pobres e escravizados. O movimento, ele tem o nome de conjuração baiana, lembrando a questão do sinônimo ali de conjuração, né? Essa reunião, essa associação por meio de um tratado entre eles, mas também é chamado de revolta dos alfaiates, em virtude da grande participação desses profissionais e de outros artesãos. Pode ser que vocês encontrem a revolta dos alfaiates no livro de vocês, mas trata-se também da conjuração baiana. É o mesmo acontecimento. O que eles defendiam? O fim da escravidão, claro, porque parte da composição eram negros libertos e escravizados. Liberdade do comércio, pensando no liberalismo lá do iluminismo.
a independência da capitania da Bahia, a formação de uma república e a construção de uma sociedade sem discriminação étnica e também sem discriminação social, porque é mais pobre, porque é mais rico, entre outros. Então, no ano de 1798, começam a se espalhar esses ideais revolucionários. Por meio do quê? Por meio de cartazes manuscritos que foram espalhados e fixados pela cidade. Os textos desses cartazes falavam sobre igualdade, denunciavam as altas dos impostos e os preços dos alimentos que também estavam muito altos e ainda propunham ao povo o não pagamento de impostos. Aqui eu coloquei um exemplo de uma frase de um cartaz. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Vejam a presença do ideal iluminista da igualdade, tá? Continuando, qual foi a ação do governo? No primeiro momento, se deu pela prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Por quê? Porque conforme a caligrafia de alguns cartazes, de alguns panfletos, foi identificado ser ele o responsável por essa escrita. O que acontece? Como resposta a essa ação do governo, os grupos de apoio planejaram uma revolta popular. Em meio à agitação, eles iriam resgatar o soldado da prisão. O que acontece? O governo teve uma ação mais rápida e prendeu 48 integrantes do movimento. Assim como aconteceu na Conjuração Mineira, alguns acabaram se livrando da prisão por fazer parte da elite, então serem mais abastados, terem mais dinheiro, e outros por falta de provas. Duras penas foram atingidas aos conspiradores mais pobres. Os escravizados, eles acabaram sendo açoitados como castigo, então chicoteados em praça pública. 4 dos acusados receberam pena de morte. Os alfaiates João de Deus e Miguel Faustino, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Eles foram enforcados em novembro de 1799 e assim como aconteceu com o corpo de Tiradentes, os corpos esquartejados e expostos para que todos vissem. Isso é o que a gente chama de morte exemplar. Só que percebam, com o desfecho da Conjuração Baiana, dá bem para ver como é que as coisas funcionam com pobres e negros no Brasil. Coloquei para vocês essa frase: pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Enquanto em Minas Gerais, na Conjuração Mineira, como eram ricos, participantes da elite ganharam perdão. Só um teve a morte exemplar. Era o mais pobrete entre eles. Só que aqui, como era um grupo de pobres, negros, pessoas não tão abastadas, sofreram os castigos assim de forma muito mais exemplar, em maior número do que lá. Fazendo uma comparação da Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana. Na Conjuração Mineira foi uma participação da elite mineira, de quem tinha mais dinheiro e nome. Decidiam por manter a escravidão, uma república independente, estavam insatisfeitos com a cobrança de impostos e defendiam a criação de universidades e desenvolvimento das indústrias, isso para eles enriquecerem cada vez mais. A Conjuração Baiana teve a participação de diversas camadas sociais, não ficou só na elite e nem só na camada mais baixa, mais pobre. Tinham por objetivo também acabar com a escravidão e decidiram por uma república independente. Teve uma repressão das autoridades, prisão e morte dos envolvidos,
sendo que na mineira só um foi morto exemplarmente e na baiana 4 pessoas, fora os açoites e castigos de outros. Portanto, na próxima aula estudaremos acerca da fuga da família real para o Brasil, que aconteceu no ano de 1808. E o que essa chegada da família real para o Brasil mudou no contexto brasileiro, que ainda ajudou no nosso processo de independência em 1822. Agora nós vamos para a atividade de hoje, que tem por objetivo revisar o assunto da aula e também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!